às funções parte 2. Portanto, depois de toda a primeira parte onde nós vimos o que era uma função, as formas de representar as funções, hoje vamos nos debruçar aqui sobre 3 funções, que são as 3 primeiras funções que nós começamos a estudar. Então temos aqui a função constante, linear e afim. A primeira coisa que eu vos quero dizer, vamos tentar simplificar isto ao máximo. Então, primeira coisa que é importante dizer, todas as funções têm uma expressão algébrica. E o que é isto da expressão algébrica? É uma fórmula matemática que define cada uma da função. Em vez de eu estar a escrever função constante, função linear e função afim, eu tenho uma expressão que a identifique. No caso da função constante, que é a primeira função que nós vamos ver, ela é uma função que é paralela ao eixo dos x. E então eu posso escrever com y igual a b ou f de x igual a b. Então isto é a minha expressão algébrica ou a minha nomenclatura da minha função y igual a b e f de x igual a b. Sendo que o b é o local, ou seja, o valor onde ela corta o eixo dos y. Então nós vamos considerar cada um dos gráficos que nós temos desenhados de unidade em unidade. Então temos aqui o 1, o 2 e o 3. Então esta função está a cortar os y no ponto 3. Significa que eu posso dizer que esta função constante é y igual a 3 ou f de x igual a 3. E tenho a minha expressão algébrica, a minha expressão analítica da minha função constante, desta função que foi desenhada aqui. Já a próxima função é a minha função linear, e como é uma função linear e não uma constante, vai ter uma expressão algébrica diferente e vai ser do tipo y igual a x, onde a é o meu declive ou a minha constante da função. Esta função é das funções mais importantes que nós estudamos, uma das, porque tem uma coisa que nós chamamos proporcionalidade direta. E ela tem proporcionalidade direta, passa na origem, passa sempre no ponto 0, 0, tem o ponto 0, 0 como um dos pontos principais da função e à medida que o x aumenta, o y também vai aumentar e daí a proporcionalidade direta. Esta proporcionalidade direta está associada à sua constante, ou seja, ao meu a, e o a é aquilo que também nos dá o nosso declive e é aquilo que nós queremos descobrir. Então vamos lá, como é que eu descubro a minha expressão? Eu já sei que ela é y igual a x, mas afinal o que é o meu a? Eu na função constante cheguei aqui, o meu b era no y e o meu a é no x? Não. O meu a eu calculo através de 2 pontos. O meu a eu calculo fazendo y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E vocês dizem, epá, então mas como é que eu faço isto? Simples, no início parece confuso, mas ao final de um tempo que vocês praticarem vão ver que é super simples. Eu vou tirar daqui 2 pontos, mantemos a base cada quadrícula, é um pontinho. Então eu tenho aqui 2 pontos, atenção, nós lemos da esquerda para a direita, portanto eu vou tirar o primeiro ponto que está mais à esquerda e o segundo ponto que está mais à direita. Então pontos, vou pô-los aqui. Ponto 1, 1 e o ponto 2, 2. Lembrem sempre que o ponto é sempre dado em x, y. Esta é a ordem do ponto. Portanto, nós primeiro vemos o valor em x e depois vamos à procura do valor em y. Neste caso desta função eu tenho 2 pontos, que é o 1 e o 2, 2. Imaginem que só vos era dado um ponto. Tudo certo, eu sei que a função linear passa na origem, então eu posso sempre considerar o ponto 0, 0. Não há que ficar aflito. Então vamos a isto. Vou considerar o primeiro o x, o segundo o y. Portanto, este é o primeiro ponto, este é o segundo ponto. Estão a ver aqui y2 menos y1. Então, vou fazer 2 menos 1 a dividir por x2 menos x1. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, 2 menos 1 é 1 e 1 a dividir por 1 é 1. Então, o meu a corresponde a 1. Então, eu posso dizer que esta função que eu desenhei aqui é y igual a 1x ou f de x igual a 1x. E tenho aqui a fórmula da minha expressão linear. Okay? Já a minha função afim, a minha terceira função, eu digo sempre que é a constante mais a linear que me dá a minha função afim. Isto porque, reparem, ela tem quase a inclinação da linear e corta o eixo dos y como a constante. A sua função, desculpem, algébrica é y igual a de x mais b. Então adivinhem lá. Vou começar pelo mais simples. O B vai ser o quê? Vai ser o ponto onde ela corta o eixo dos y e o A será então
a conta que nós vamos fazer para descobrir o nosso declive. Então, bora lá. Primeira coisa que nós costumamos fazer para facilitar. Tenho uma função afim, tenho várias coisas para tratar, então vou pôr já aquilo que eu sei. O ponto B eu consigo tirar? Consigo. Eu vou aqui ao Y e consigo retirar o ponto B, porque eu vejo que ela corta o eixo dos Y no ponto 2. E agora, vou calcular o A. Como é que eu calculo o A? Novamente, tenho que agarrar aqui nesta expressão, retirar 2 pontos e fazer então a soma do meu declive. Então vamos lá. Vou tirar aqui 2 pontos. Eu consigo ver este pontozinho aqui, 3, 2, 3, sempre x primeiro, y primeiro. Portanto, tenho este ponto 2, 3, mas não vejo aqui mais nenhum. Ela não me dá mais nenhum, este ponto aqui não está certo, aquele ponto ali não tem. Não há problema algum. Então vou trabalhar com o meu B. Quando o x é 0, o y é 2. Então tenho aqui 2 pontos. Lembrem-se sempre, nós lemos da esquerda para a direita, portanto o primeiro ponto que eu tiro é o que está mais à esquerda. Então, 0, 2 e 2, 3. Vocês podem fazer a tabelinha como fizemos ali na primeira, para o início, porque é complicado vocês decorarem tudo num momento. Mas depois vocês vão ver que ficam práticos e então acaba por ser simples. Então vamos lá. O A eu calculo fazendo o y2 menos o y1 sobre o meu x2 menos o meu x1. Então vamos a isto. Isto vai ficar, o y2 é 3, então 3 menos 2 sobre 2 menos 0. Então, 3 menos 2 é 1 e 2 menos 0 é 2. Então, o meu A corresponde a 1 meio. Já tenho o valor de A, já tenho o valor de B, vou montar a minha função. Então, posso dizer que esta função afim é igual a y igual a 1 meio de x mais 2, ou f de x igual a 1 meio de x mais 2. Então, três funções que são as funções que nós vamos trabalhar mais recorrentemente, principalmente quando começamos aqui a estudar as funções. Temos a nossa função constante. Temos a função constante y igual a b, não é? Onde b é o ponto que eu tiro do eixo dos y. Temos a função linear, que é a função de proporcionalidade direta, porque passa no ponto 0, 0. E ela é do tipo y igual a de x, onde o meu a eu calculo fazendo o y2 menos o y1 a dividir sobre o x2 menos o x1. Nunca esquecendo que eu tenho que tirar sempre 2 pontos e tiro os meus pontos da esquerda para a direita. E por fim tenho a minha função afim, que tem a expressão algébrica de y igual a de x mais b, onde o a tiro exatamente da mesma forma como tiro da função linear e o b tiro exatamente da mesma forma como tiro da minha função constante. Espero que vos tenha ajudado, pessoal. Bons estudos!